Amigo do Canal 20, o programa Top Saúde dessa semana traz o fisioterapeuta Dr. Diego Deboni trazendo informações sobre o Pilates. Olá, amigos do Top Saúde! Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa o fisioterapeuta Dr. Diego Deboni. Ele falará sobre os Pilates. Tudo bom, doutor? Tudo bom? O que vem a ser exatamente o Pilates? Ou se tu puderes falar um pouquinho do histórico do Pilates para as pessoas que não têm o conhecimento sobre o assunto. Bom, o Joseph Pilates era uma criança que tinha doenças. Ele tinha raquitismo, ele tinha febre reumática e ele sempre teve ficava meio assim deprimido por isso, né, no colégio e tal. Só que ele era filho de um ginasta e a mãe dele era uma naturopata. Então ele acabou trabalhando com o pai dele, né, aprendendo ali as técnicas de exercício e tal, para justamente tentar compensar, né, essas fraquezas dele, né? Certo. E acabou que ele começou a criar certos exercícios, começou a prestar atenção. Pô, se eu tenho asma, eu tenho que melhorar minha respiração. Se eu tenho raquitismo, eu tenho que melhorar minhas pernas, né, para ficar mais na base. E aí ele foi inventando. E ele era alemão, né? Alemão. Ele foi preso nos campos de concentração. E no próprio campo de concentração ele fazia essas atividades dele, ao ar livre. Ele aperfeiçoou, no caso? Não, ele simplesmente fazia ao ar livre lá, porque o princípio dos exercícios foram criados para solo, só ele. Não tem aparelho, não tem nada. Aí ele pegou aquilo e começou a treinar, e nos campos de concentração tinha muito soldados feridos, né, gente machucada, acamada. Em situação precária, né? Sem poder se movimentar, sem poder fazer uma atividade, né? Justo. Aí ele pegou, o que ele fez? Ele arrancou as molas das camas, porque as camas eram feitas de molas, e botou ali para ajudar. Tipo, se o paciente não conseguisse levantar o braço, ele botava uma mola com um pedaço de madeira para que a mola ajudasse a levantar o braço. Interessante. Então ele já usava a ajuda das molas para reabilitar esses soldados, né? Esses soldados, os próprios alemães que estavam lá também doentes. Aí ele terminou a guerra e tal, ele falou assim, não vou mais ficar aqui, vou para os Estados Unidos, vou sair desse negócio de guerra. Chegou lá nos Estados Unidos, ele começou a trabalhar com o pessoal da dança. E claro, no decorrer das coisas, ele foi adicionando coisas no método dele, né? Tem a ideia base e ele começou a adicionar. Opa, no balé tem esses negócios legais, vamos botar. No yoga, essas coisas que tem esses pontos são interessantes. Legais. E ele foi adicionando, mas vamos botar assim e vamos pensar. Aí ele começou a trabalhar com o pessoal do balé, reabilitando, treinando. Legal. Então o Pilates tanto é para reabilitar, que eu acredito que tenha sido assim, a ideia principal dele, né? Sim. Reabilitar, quanto para condicionar. Porque as molas, quando ele foi para Nova York trabalhar com o pessoal do balé, as molas não só para auxiliar, mas também eram para dificultar, entendeu? Certo. Quando tu vai esticar a mola, ela ia te dar uma resistência. Claro. Aí ele olhou assim, opa, então eu posso usar o contrário também, que eu vou ter bons resultados. E aí ele foi indo. Tomou conta. Esse método foi feito há mais de 100 anos atrás, né? Que interessante, né? Mas assim, e hoje para as pessoas entenderem então o que significa o Pilates? Bom, o Pilates é um treinamento, certo. Quase uma filosofia de vida, que foca os músculos mais internos, os músculos posturais, porque a gente tem teoricamente, né? Sim. Na teoria, 2 tipos de músculos, são os posturais e os movedores, né? Os que fazem a gente se mover e os que fazem a gente se estabilizar. Então o Pilates ele foca nos estabilizadores, para te manter uma postura correta enquanto tu faz a tua atividade física. Estabiliza e move. Sim. Entendeu?
Então o Pilates ele foca no estabilizador. Não que não mexa nos movedores, né? Vai mexer, porque o corpo está integrado, não tem como tu pegar e cortar um pedaço, treinar só um pedaço e botar de volta. Né? Tu vai treinar tudo, mas ele foca naquela respiração, na postura. E os benefícios do Pilates? Quais são eles? São muitos, acredito, né? Muitos mesmo. Tanto assim para ganho de força, como força, ganho de resistência, de flexibilidade. Mas o que o Pilates sempre tentou buscar com o Pilates, que antes não era chamado método Pilates, né? Foi chamado em homenagem a ele, Pilates. Certo, porque era o sobrenome dele, né? Era o sobrenome dele. O nome dele é Joseph Humbertus Pilates. Que interessante. E aí botaram, não, vamos chamar de Pilates para dar uma homenagem ao grande cara que fez a técnica, né? Mas antes de ser chamado de Pilates, era chamado de contrologia. Contrologia, não? Porque a ideia dele era o quê? A mente controlar o corpo. Então, se tu tem na cabeça exatamente o que tu tem que fazer, o movimento certo, o movimento vai sair bonito, preciso e sem estresse, né? Sem aquela coisa pesada, dura, travada, não é. Sempre bem fluido. Certo. Então... E tu acha que ele só vem agregar, então ele só te traz benefícios? Só benefícios. As primeiras coisas que a gente começa a pensar, a ter no Pilates é flexibilidade. Porque trabalha muito a flexibilidade. Então a pessoa que é bem sedentária, então ela pode estar vindo a buscar o Pilates, assim, para também já ter um condicionamento físico melhor, né? Perfeito. O Pilates ele é tanto para a gente que é sedentária, que não fez nunca nada, quanto para o cara que é um atleta de ponta, assim. E a obesidade, eu posso estar praticando o Pilates, assim, estando acima do meu peso? Pode. Claro, não tem problema nenhum. Vai ter alguns cuidados, algumas dificuldades um pouco a mais, mas corpo é corpo e vai fazer do mesmo jeito. E a prática do Pilates, é ideal quantas vezes por semana? Olha, eu já achei na literatura também, né, mas na minha opinião, o mínimo é 2 vezes por semana. 2 vezes por semana? 2 vezes por semana, porque assim, não adianta tu competir com 6 dias por semana, tu fazendo tudo errado. Tudo errado, eu tô até sendo um pouco exagerado. Mas 2 vezes por semana tu não dando muita atenção pro teu corpo, aí chegar 1 vez por semana e querer resultado, né? Então no mínimo 2 vezes por semana, em dias distantes, assim, né? Tipo, pelo menos um dia intervalado, pra te ir te adaptando ao sistema. Mas é interessante porque quem, por exemplo, não tem muito tempo para estar na academia, pode estar vindo buscar, né, essa atividade 2 vezes por semana, acha um tempinho na sua agenda. Não é tão difícil, né? Não. 2 semanas eu acredito que é o mínimo que o ser humano merece para poder estar assim, relaxando, procurando alguma coisa para melhorar o corpo, a mente também, né? São 2 horas que tu vai estar para ti, né? Sim. Para ti. A gente tem muito praticante de Pilates lá no centro, que justamente eles têm uma certa resistência à academia. Mas eu sempre boto na cabeça deles que a academia é boa. Só não tenta fazer só academia, né? Não deixa só academia, só músculo, só crescer, só força. Tenta entender o teu corpo, fazer com que ele mexa o máximo possível e todo amplo, né? A todas as amplitudes. Braço, perna, tudo. Pular, abrir, mexer. Quanto mais puder estar se mexendo, melhor. Lubrificar bem as articulações, né? Sim. Porque ficar fazendo aquela academia mais mecânica, né? Quero salientar que eu gosto de academia. Eu acho bom como um complemento também. Mas não só academia. Não fazer academia todos os dias. Sim. Faz menos e tenta fazer mais tranquilo, assim. É a minha opinião, né? Bom, pessoal, tá ótimo o papo. Nós vamos para o intervalinho comercial e já voltamos. Fique conosco. A Naturalis disponibiliza a você produtos de qualidade que deixarão o seu dia a dia mais saudável. Uma grande variedade de grãos, biscoitos integrais, farinhas, temperos, produtos orgânicos e chás. Oferecemos também uma variedade de produtos para auxiliar na redução de peso com saúde, como chá verde, chia, óleo de coco e chás solúveis. Agora, a Naturalis também conta com a linha de suplementos nutricionais, com uma grande variedade de produtos da marca Vitafor. Qualidade e eficácia em nutrição clínica e esportiva. Viva com mais saúde. Viva Naturalis.
Atendimento humanizado, tecnologia avançada, serviços exclusivos e profissionais qualificados. São João Batista, o hospital que é referência em todo o sul do estado. Localizado em Criciúma, a instituição é muito procurada por pacientes de diversos municípios catarinenses e também de cidades do norte do Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos, quem procura excelência na saúde, procura o São João Batista. O hospital está em constante renovação para cumprir com o compromisso de prestar serviços com qualidade, humanidade e ética, priorizando a satisfação e a eficácia na recuperação dos pacientes. Investimento em tecnologia é a expressão de ordem no São João Batista. Todos os setores acompanham a evolução tecnológica por meio da aquisição de equipamentos, da capacitação profissional e da implantação de novos métodos. O tratamento dado aos pacientes segue princípios éticos e humanitários, garantindo o respeito à individualidade e à sua privacidade. As acomodações são climatizadas e possibilitam total conforto aos pacientes. Para o São João Batista, o bem-estar de seus clientes é fundamental. Por tudo isso, somos referência no sul do estado. Hospital São João Batista. Cuidamos de você. Olá, amigos! Estamos de volta no segundo bloco do Top Saúde. Hoje nós temos como tema o Pilates. Temos aqui ao nosso lado o Dr. Diego Deboni. Doutor, dando continuidade então ao assunto, eu queria te fazer uma pergunta. Em relação à terceira idade, ela pode estar praticando também o Pilates? Claro, claro. O Pilates ele pode ser praticado por qualquer um. E o teu público-alvo, assim, existe um público-alvo para o Pilates ou é tudo misturado? Não, a variedade é grande. Tanto o idoso, quanto o jovem, quanto atletas. Eu tenho treinado com atleta de jiu-jitsu também. Sim. Com pessoas que não fazem atividade física nenhuma, só chegam lá e fazem só o Pilates e se sentem bem. Entendeu? Não tem assim um público específico. Assim. Tem gente que já aderiu o Pilates como única prática. Não fazem mais nada, só fazem o Pilates e se sentem muito bem. Para você ver, então, que é tão bom que várias pessoas procuram, né? Não é um público-alvo somente. São todas as pessoas, inclusive as gestantes também? Gestantes também. Claro que a gestante tem um cuidado especial, né? Uhum. A gestante saudável, com liberação do médico, pode fazer tranquilo. Só que procura uma pessoa que pratique Pilates, que dê aula de Pilates, que tenha uma instrução boa, né? Sim. Tenta ver as referências, porque a gestação é complicada. É, né? Bem complicada, é uma troca de hormônios muito grande, né? Então cada mês o professor ele tem que tomar alguns certos cuidados. Tal mês tem que cuidar disso, tal mês tem que cuidar daquilo. Mas ainda dando continuidade à questão da gestante, qual é o benefício maior dela para o Pilates? Em relação à postura? Postura, porque a criança vai pesando na frente, né, na barriga, aqui no abdômen, e vai jogando tudo para baixo, né? Uhum. Então a cervical, torácica, lombar da gestante ficam tudo pesado, né? A certo é nós trazer para cá, mesmo que a barriga pese, mas tem que aprender a carregar aquele peso sem destruir a coluna, né? Se ela vai ficar 9 meses carregando uma criança que vai pesar, vai mudar o eixo dela. É uma mudança muito grande no corpo, né? Muito grande. Então, se ela estiver fazendo Pilates, ela vai cuidando disso, para não ir cada vez arcando mais para frente. Então, tu indica para toda a gestante saudável, então, estar vindo a praticar o Pilates? Indico totalmente. E em relação à questão do emagrecimento? Essa é a pergunta que todo mundo, né? Todo mundo diz, Ellen, e aí, o que significa? Então, será que emagrece mesmo ou não? Então, a gente queria saber aí, pergunta dos nossos telespectadores. É a pergunta a cada 11 pessoas perguntam isso, a cada 10, né? Como diz outro. Não, ele não emagrece.
Não emagrece. Não. Triste notícia, então, para as mulheres. O Pilates ele não emagrece, ele é um forte aliado ao emagrecimento. Sim. Entendeu? Mas sozinho ele não faz nada. Não faz nada de emagrecimento. Sim. Ele tem que ter um pouco de... Porque ele não é um treinamento aeróbico. Ele é um treinamento mais tranquilo, mais leve. Para te ter uma queima calórica, tu tem que ter um tempo maior de treino. Sim. Entendeu? Uma continuidade mais longa. Como uma corrida. Né? Tu Certo, tá lá, entendi. correndo, botando os bofos para fora, né? Respirando e tal. Isso é uma atividade aeróbica. Isso vai te ajudar a baixar, a queimar a caloria. Agora, o Pilates ele não tem essa atividade aeróbica. É como se fosse uma academia. É uma atividade anaeróbica. Ela vai fortalecer as musculaturas intrínsecas, aquela que eu te falei, né? De posturais. Sim. E te alongar o corpo. Mas ela te traz uma mudança, porque, por exemplo, eu já vi algumas mulheres que praticaram, que dão continuidade à prática e elas estão bem, posso dizer assim, até malhadas, a gente diz, né? De repente não é a palavra apropriada, mas a gente vê que os músculos delas estão mais assim, ressaltados, isso. Isso aí é uma característica muito legal do Pilates, ele define. Sim. Por que o Pilates parece que emagrece? Ele não emagrece, né? Mas a gente tem, como a gente estava falando sobre, antes, né, em off, né, sobre a questão da gente ter vindo dos macacos, né? A gente devia estar de quatro, segurando as postura. vistas. Então, quando a gente ficou de pé, essa musculatura da frente, que é abdominal, sim, ela perdeu um pouco a função. Porque enquanto a gente ficava em 4 apoios, o abdômen trazia as vísceras para cima. Tu vê isso muito nos cachorros, né? Os cachorros, gato, eles têm aquela barriga puxada para dentro, né? Tu anda assim, ele tá sempre puxado. Mas é justamente o que a gente fazia. Puxava para dentro. Aí, ficamos de pé. Tu não precisa mais trazer as vísceras para cima, porque tu tá num eixo que não precisa. Então, o que acontece? A musculatura do abdominal perde a força, começa a ficar flácido, começa a... E automaticamente tu começa a mudar a tua postura. Tu fica gordinho, né? Aí o Pilates faz o contrário, faz tu apertar aquela musculatura para que a barriga fique mais para dentro, né? Certo. Mais encaixadinha. Aí tu entra no eixo certo e aparentemente tu fica magra. Certo. Né? A postura que melhora. A postura deixa a gente mais elegante. Por isso que visivelmente, então, a gente consegue perceber, né, essa mudança no corpo das mulheres. E homens também praticam Pilates? Praticam bastante. Você citaste ali a questão dos atletas, né? Para o esporte, o que ele traz de vantagens para o esporte? Aí que tá. O esporte, ele é Vamos citar, por exemplo, a corrida. Sim. A corrida trabalha praticamente em membros inferiores, né? Quem gosta de correr, corre. Só que trabalha daqui para baixo e daqui para cima. Ele fica meio esquecido, né? Aí o cara vai lá e vai na academia. Malha daqui pesado e malha daqui correndo. Né? A ideia é entrar em equilíbrio. Pega o corredor, começa a trabalhar a perna com ele, mas junta o tronco. Para ele não ficar escravo das pernas, né? Não ficar só usando os membros inferiores. Porque a lesão nos esportes vem por isso, por repetição. Repetição e impacto, né? Mas mais repetição. Então tu imagina o corredor, correndo, uma hora ele vai ter uma lesão de corredor. Um desgaste, né? Tornozelo, joelho, quadril, pode acontecer. Né? Musculatura, tudo porque é uma sobrecarga. Agora, se tu treinar o corpo inteiro, a tendência de tu dividir essa sobrecarga no corpo todo é maior, né? Consegue ter um equilíbrio. Um equilíbrio. A palavra-chave é essa, equilíbrio. Sempre buscar o equilíbrio. No jiu-jitsu, a pessoa fecha muito, ele pega aí, entendeu? Então fazer ele abrir. Em relação ao tempo, quanto tempo eu consigo perceber assim uma diferença no meu corpo, praticando Pilates? Isso é muito relativo, né? Depende muito do empenho do aluno e da qualidade dos exercícios que ele está fazendo. Certo. Não adianta tu querer mais e mais pesado, que não vai aumentar a probabilidade de ter um resultado mais rápido. Tu tem que treinar tranquilo e direito, com consciência, com concentração para fazer tudo perfeito. Essa é a diferença do Pilates, porque se não tiver atenção nos exercícios, vira qualquer coisa. Fica um exercício normal, um exercício que pode fazer fundo de casa. Tem que ser feito com foco, né? Com foco, consciência, concentração
E não pode ficar olhando ao redor, né? Aquela coisa assim, fazendo e conversando. Evitar de conversar, concentrar. Sim. E em casa eu posso estar praticando também? Aí é que tá. Tem alguns exercícios de solo que podem ser feitos em casa, mas geralmente são alunos que já têm Mais tempo de pilates, então. Porque o pilates ele tem como eu falei antes, focos os posturais, né? Os músculos posturais. Então, se tu aprende a contrair esses músculos, o resto dos exercícios tu vai tirar de letra. São contínuos, então. Porque é o jeito que tu faz e depois tu vai pegando os outros exercícios. Não sei se eu dei a entender. Sim. E em relação assim ao Pilates, a questão da moda, tu acha que o Pilates, de repente, ele poderia ser uma moda passageira ou ele veio para ficar? Não, ele veio para ficar e com certeza, como eu falei, mais de 100 anos que foi inventado e tem seguidores até hoje. Sim. Então, isso aí não é moda, é uma técnica comprovada. Se pegarem fotos do Joseph na internet, tu vê que ele foi um cara extremamente elegante e um vigor físico exemplar, só com o Pilates. Doutor Diego, então assim, para as pessoas que querem ter um conhecimento maior, qual é a clínica que tu atuas aqui em Araranguá? Eu tenho um centro integrado de saúde que fica na descida da Rua do Teatro, né, na Avenida Capitão Pedro Fernandes, número 1200. Sim. Aqui no centro, né? E algum telefone de contato, então? O telefone de contato é 9995 4889. 9995 4889. Então tá, muito obrigada, doutor Diego. Foi um prazer tê-lo aqui no Top Saúde, tá? Nós agradecemos muito a sua presença e obrigado por tirar as nossas dúvidas sobre o Pilates. Este foi mais um programa Top Saúde. Aguardo vocês no próximo programa. Olá, amigos do Top Saúde! Aqui no quadro Nutrição Prática, eu vou ensiná-los como ir ao supermercado com 7 dicas. Dica número 1. Faça sua lista de compras. Isso quer dizer que você vai pegar um papel, uma caneta e vai anotar todos os alimentos que faltam para aquela semana. Se você faz algum acompanhamento nutricional, pegue sua dieta e olhe quais os alimentos que está faltando para aquela semana. Assim, você não precisará comprar alimentos a mais do que não esteja precisando. Dica número 2. Leve sempre a sua lista com você no supermercado. Irá facilitar bastante para você não ficar tentando lembrar o que você anotou na lista. Dica número 3. Vá direto em busca dos alimentos anotados na sua lista de compras. Assim, você não precisará ficar procurando ou tentando lembrar o que você anotou na sua lista. Dica número 4. Não passe pelos corredores tentadores. Corredores estes que são de chips, bolachinha recheada, refrigerante, salgadinhos. Vá direto na sua lista. Queijo branco, vai na seção dos laticínios. Arroz, vai na seção do arroz. Biscoitos integrais, vai na seção dos integrais. Dica número 5. Coloque sempre no carrinho primeiro os produtos embalados. Leite, café, arroz, biscoitos. Logo após, vai para a seção de verduras e coloque as verduras e legumes. Isso assim você evitará de estragar as verduras ou amassar legumes, coisas mais frágeis como alface, tomate. Dica número 6. Determine horários em que irá fazer as suas compras. Nunca irá no supermercado com fome. Você sempre tem que estar com o estômago cheio. Então, horários bons de fazerem suas compras seria logo após o almoço, logo após o café da tarde. Nunca vá em horários que você esteja com fome. Dica número 7. Fique de olho nos rótulos dos alimentos, pois o rótulo dos alimentos é que irá trazer a qualidade do alimento. Sempre fique atento também à validade do produto.